Bom dia! Aqui estamos com mais um dos nossos episódios dos Diálogos da Economia Azul 5.0. E hoje muito felizes porque vamos fazer uma conversa com um dos nossos membros raiz, que estava lá desde o momento zero, quando nós fizemos o nosso seminário sobre potencialidades econômicas da metade sul com base na metodologia ZERE. Gilson Teixeira, nosso amigo, engenheiro, agrônomo, e que foi uma das pessoas mais importantes da nossa história pelo seu apoio, pela sua ação determinada de levar adiante as ideias da Fundação ZERE. À época, antes da Fundação ZERE, ainda cerca de 3 meses antes, nos ajudou, nos apoiou em tudo isso. Muito bem-vindo, Gilson. E já vamos começar na parte quente do mingau, aí, como tudo isso começou aí em Santa Vitória, como é que tu conheceu o ZERE, isso ainda lembra a primeira vez que tu ouviu esse nome. A gente lembra muito bem quando fez o seminário, um pessoal comentou comigo, eu não sei se a tal de ZERE é bom, mas vem de Tóquio. Se vem de Tóquio deve ser coisa boa, porque os japoneses são trabalhadores e são inteligentes. Como todos sabem, a Fundação ZERE, o nome ZERE, Zero Emission Research and Initiatives, foi criado pela Universidade das Nações Unidas em Tóquio, num projeto que trazia assim, a ideia de discutir os grandes temas, as grandes abordagens do futuro que trariam soluções para o problema dos impactos ambientais, no consumo, na produção. E aí nós tivemos esse apoio muito importante, à época, de pessoas da região, com o seu Aldo Júdice, o Paulinho Júdice, o médico, o nosso doutor de Santa Vitória, e muitas outras pessoas que o Gilson vai relembrar um pouco. E aí vamos começar pelo começo. Como foi que tudo começou, Gilson? Bom, Lúcio, deixa primeiro eu agradecer a oportunidade de participar dessa conversa aqui contigo, agradecer as palavras que tu disse a respeito da gente. Isso é muito gratificante ouvir que a gente, de uma forma ou de outra, pode colaborar com o trabalho brilhante da Fundação ZERE. Digo assim, na época, quando surgiu, a gente tinha toda uma expectativa criada a partir de uma proposta de um trabalho de desenvolvimento sustentável. A gente não tinha muita ideia exatamente do que estava sendo proposto naquele momento, mas pela relevância das pessoas que ali estavam, me lembro que na época a gente tinha o pessoal que estava no governo do estado, a gente tinha o pessoal da FURG ali, que tinha uma equipe boa, bacana também, e a gente, bom, realmente alguma coisa de bacana vai vir desse processo. E aí a gente reuniu um grupo de pessoas daqui de Santa Vitória, tu citou alguns, citou o seu Aldo, que foi uma pessoa que foi um baluarte para nós, porque ele foi um dos que mais acreditou a ponto de colocar parte do que era patrimônio dele à disposição da Fundação. Me lembro de outras pessoas, como o Albano, que foi nosso presidente, foi o primeiro presidente das Prozere, falecido Zé Ricardo Carvalho, enfim, as pessoas que tinham liderança dentro do município, Fábio Avancini. Então, eram pessoas que naquele momento acreditaram na ideia e realmente se criou dentro do município um grupo de pessoas que começaram a se articular e começaram a trabalhar alinhados com aquilo que a Fundação estava propondo, e a gente conseguiu realmente desenvolver uma época que, para mim, do ponto de vista pessoal, teve um grande significado, porque ali a gente vinha investindo bastante na formação profissional da gente. Eu já vinha trabalhando com algumas coisas de agricultura orgânica, e aquilo deu oportunidade para a gente dar, em primeiro lugar, do ponto de vista psicológico, a ideia de um desafio, a ideia de apresentar algo novo, algo diferente do que a gente normalmente raciocinava, e a partir daí toda uma metodologia nova de trabalho, toda uma ideia, e eu particularmente eu sempre me liguei muito
ao conceito dos biosistemas integrados, porque a gente já trabalhava com agricultura orgânica, então a ideia dos biosistemas integrados era muito amistosa para a gente, era uma coisa que a gente gostava, e aí fomos desenvolvendo, entrou os cogumelos, entrou a espirulina, entrou os peixes, enfim, começamos a ampliar o horizonte de trabalho. Então, acho que do ponto de vista pessoal e profissional foi um momento muito rico, e além disso, um intercâmbio com pessoas de outras regiões, professor Esti Chang, professor Chan. Então, foram pessoas que realmente agregaram bastante. E mais as pessoas que eram de mais próximos da gente, como o pessoal da FURG, o professor Jorge Alberto, que foi uma pessoa fantástica e que não mediu esforço também para nos ajudar. Enfim, te digo assim, se a gente for citar pessoas, daqui a pouco a gente vai deixar alguém que não deveria deixar para trás, mas acho que foram pessoas que tiveram um grande significado dentro desse contexto desse trabalho. Vamos lembrar algumas coisas importantes que as pessoas não conhecem toda a nossa história. Asprozeri, conta aí como é que foi fazer uma associação de produtores rurais da metodologia Zeri. Vamos lembrar nome, sim, vamos falar das pessoas, porque nós levamos o professor Xu Tingshan, o ST, que deu um curso para você sobre cogumelos, e depois mais adiante a gente pode voltar a isso, ou pode começar agora, falando das tuas iniciativas na escola rural. E levamos também o professor Jorge Chan, dos biosistemas integrados, o professor Xu Tingshan, chinês, de Hong Kong, que depois foi para a Universidade de Canberra, na Austrália, que faz agora 95 anos, Gilson. Vai ter uma festa na Austrália lá, e o Gunther até me falou, será que tu não conseguia? Eu digo, vai, meio complicado. E uma festa de aniversário no outro lado do mundo. Vai que. E o professor Jorge Chan, que nós infelizmente não temos mais conosco, mas que agora, ontem mesmo, começamos a trabalhar no livro que vai trazer todo o conhecimento do professor Jorge Chan, juntamos tudo que nós tínhamos, inclusive se tiver alguma coisa do Chan, em termos de livros, algum tipo de comunicação tua pessoal, seria muito interessante, que eu vou te chamar mais adiante também para participar disso. E levamos também o Lúcio Ventania, o nosso bambuzeiro. Sim, lembro do Lúcio Ventania, que já participou das nossas conversas aqui, dos diálogos da Economia 5.0. O professor Jorge foi nosso primeiro convidado. O Jorge está vinculado a nós assim, de forma muito forte. E eu conheci o Jorge aí em Santa Vitória, no nosso seminário sobre potencialidades econômicas da metade sul. E quando o Jorge falou na espirulina, que depois foi um projeto de 14 anos, ele nos contou toda essa história. Mas eu queria, então, voltar um pouco à Asprozeri, e vamos falar um pouco da nossa construção que a gente fez em Estrobel, o nosso biodigestor. Isso tudo que eu estou falando foram coisas coordenadas localmente pelo Gilson. O Gilson aceitou o nosso desafio, a nossa proposta, o nosso pedido, de ser assim o braço técnico da fundação local. O Gilson é uma pessoa de formação profissional muito forte, muito intensa, muito competente no que faz, e que se dispôs, então, junto com a prefeitura, com o Arthur, que era o prefeito, que também não se pode esquecer, que o prefeito, à época, que nos deu toda a proteção necessária do ponto de vista político, para que a gente pudesse avançar, ser conhecido. Fala um pouquinho mais da Asprozeri, mesmo que a gente incorra num erro, a gente sempre pode corrigir, mas adiante eu pego daí das pessoas que foram importantes e que construíram essas coisas. Só para citar aqui, tu falou do prefeito, falar do secretário na época, Antônio Carlos Souza, que era um entusiasta do projeto e comprou a ideia. A Asprozeri, na verdade, ela surgiu diante de uma demanda nova, uma proposta nova. Cada um tinha as suas atividades, cada um com as suas características, mas todas as pessoas com bastante ligação com o meio rural, ou eram proprietários de terra, ou tinham atividades rurais. E essas pessoas sentiram a necessidade de se articular de alguma forma para que o trabalho pudesse ser desenvolvido
e trabalhado por elas de uma forma um pouco mais organizada. Então, quando tu coloca, por exemplo, a questão da coordenação técnica do trabalho, isso era uma coisa relativamente simples de fazer, porque as pessoas estavam imbuídas de achar soluções e de aceitar propostas novas, elas estavam abertas à inovação. Então, te digo assim, quando a gente criou a primeira associação, se não me engano, eram 15 pessoas, eram entre 12 e 15, não lembro o número exato, mas eram entre 12 e 15 pessoas, e que eram pessoas que estavam dispostas a investir o seu tempo, em alguns momentos o seu dinheiro, em alguns momentos os seus recursos de trabalho, a sua estrutura produtiva, e isso criou um ambiente muito positivo. E tinham coisas que a gente tinha algum domínio, algum conhecimento, e tinham coisas completamente novas, como era o caso dos cogumelos. Os cogumelos para nós eram um desafio total e completo, porque a gente precisava aprender o básico, como que tu multiplica o cogumelo, como que tu faz um substrato, como que tu cria um ambiente capaz de fazer com que o cogumelo se desenvolva, como que tu esteriliza. Então, tinha uma série de processos que, para nós, eram completamente novos. Então, essa articulação, enquanto associação, ela permitiu que as pessoas se organizassem, porque todo mundo ficava meio empolgado demais com as ideias, e aí daqui a pouco tu queria testar de um jeito, tu queria testar do outro, e a gente precisava, em alguns momentos, se reunir e dizer o seguinte: não, mas peraí, vamos seguir, vamos escolher esse caminho, e vamos tentar fazer por esse caminho, que é para não deixar que as pessoas se dispersassem e seguissem para outra linha de trabalho. Então, a associação ela se criou com essa ideia. Ela tinha personalidade jurídica, tinha CNPJ, as pessoas estavam articuladas em função disso. E mesmo depois que o projeto em si, que foi criado ali no centro de treinamento, parou, as pessoas continuaram organizadas, e durante um bom tempo se manteve essa articulação, porque a gente entendia que tinha algumas coisas dessas que ainda precisavam ser trabalhadas dentro de um coletivo e não individualmente na cabeça das pessoas, que era exatamente com essa intenção, de assim, olha, vamos nos motivar, vamos aceitar o desafio, mas também vamos trabalhar de uma forma articulada e organizada para que a gente possa obter resultado lá no final. Vamos agora falar um pouco sobre a nossa experiência com o nosso biodigestor. Como foi fazer um biodigestor? Como é que vocês encararam a questão do biodigestor quando foi proposto fazer no biosistema integrado do professor Jorge Chan? Implica usar um reator biológico, que é um biodigestor, que é uma câmara anaeróbica, onde bactérias anaeróbicas são capazes, então, de quebrar as moléculas e fazer com que a gente tenha, então, produção de gás, temos um resíduo importante que é fertilizante, temos as águas que sobram, que podem ser usadas para a criação de peixe, para todo tipo ou mesmo para a produção de macrófita, a região aí de Santa Vitória, que é um reino das águas, um lugar maravilhoso, um paraíso, que tem azola, tem lêmina, então se fez tudo isso. Mas o biodigestor, como vocês encararam construir um biodigestor e como é que isso foi possível? O biodigestor é mais um desses exemplos de desafio, porque para nós todo o conceito do biodigestor ele era muito interessante sobre a nossa ótica, porque a gente realmente tem uma quantidade grande de animais criados no município, boa parte deles de uma forma mais extensiva, mas também com algumas iniciativas com gado de leite, por exemplo, com próprios suínos, a gente tinha iniciativas nesse sentido, e o que era um problema, digamos assim, no primeiro momento, que era a questão da poluição do esterco, as pessoas começaram a entender que aquilo ali também tinha um potencial de ser utilizado com a finalidade de gerar alguma renda, algum subproduto para ser aproveitado numa outra cadeia. E aí a gente já tinha passado por toda essa discussão dos biosistemas integrados, que para mim foi uma das coisas mais motivadoras que eu
que eu tive a oportunidade de discutir foi isso, porque e bem dentro desse conceito da zero emissão de resíduos, que a gente ia conseguir integrar todas as nossas atividades. E dentro daquilo que se planejou nessa unidade demonstrativa, o biodigestor era praticamente o elo de ligação entre uma série de atividades que a gente vinha fazendo, como a suinocultura, a criação de peixe, a produção de pastagem, a produção de hortaliças, que a gente usava bastante o biofertilizante na produção de hortaliças. Então, a gente tinha uma série de links que eles se dariam através do biodigestor. E a gente pegou um projeto que o professor Chan tinha desenhado para nós e nós começamos a adaptar. A gente foi atrás me lembro que o falecido Zé Ricardo Carvalho era um dos entusiastas e um dos engenheiros que Deus o tenha, do biodigestor, e nós arrumamos uma pessoa da comunidade que se dispôs a pegar um tanque de chapa e transformar esse tanque de chapa no biodigestor. E aí a gente começou a construir, e uma das coisas que chamavam bastante atenção era o tamanho do biodigestor que a gente fez, era um negócio muito, muito volumoso. Me lembro que quando a gente foi carregar ele para a unidade para fazer a instalação, ele foi carregado numa carreta. E teve que ser colocado em cima da carreta e retirado de cima da carreta com uma escavadeira de um tamanho bastante considerável, não pelo peso, mas pelo volume que estava colocado. E aí a gente começou e tinha toda aquela empolgação de botar a funcionar, de ver a quantidade de gás que estava sendo gerado, e aí a gente começou a se empolgar com a quantidade de gás que tinha sido gerado, como que nós vamos utilizar tudo isso? Aí surgiu a ideia de botar um gerador com motor a combustão, me lembro que era um motor de Opala na época, que foi adaptado e se usou um gerador, e aí a gente tinha praticamente toda a unidade de demonstração, toda com energia gerada a partir do biodigestor. E aí a gente conseguia, me lembro de levar as escolas lá e os alunos das escolas ficarem super empolgados com a ideia de que aquilo ali era gerado a partir de um resíduo do esterco. O nosso rapaz que era o responsável pela horta, que era o Roberto Carlos, não sei se tu lembra dele. Roberto Carlos era empolgadíssimo com a ideia da facilidade com que ele trabalhava com o biofertilizante, porque era praticamente como se fosse uma água de irrigação, e o desenvolvimento das plantas era extraordinário. Então, o biodigestor, na verdade, era uma das coisas que mais empolgava. Embora depois que a gente tenha construído ele, e tinha toda aquela pomposidade, aquele tamanhão enorme, quando a gente botou ele para baixo da terra, ele praticamente sumiu, ele ficou acampando lá de fora, e as duas caixas que davam o equilíbrio dinâmico para manter o gás, para não ter risco, e depois a água que saía para os açudes, ele descia encanado. Então, na verdade, um pouco da decepção é que nós escondemos toda a obra que a gente tinha feito na época. Mas eu sei que as coisas andaram além e foram aos cogumelos, que foi usado também gás para aquecer uma câmara, vocês usaram uma geladeira. Conta um pouco disso e também do teu mestrado, que acabou, tu com o professor Jorge como orientador, analisando coisas bem interessantes. Conta um pouco aí sobre o mundo dos cogumelos, depois do biodigestor, depois das hortas com os fertilizantes, depois do gás movendo um motor de Opala, podia gerar energia elétrica, o que fosse, vem uma parte assim que de repente surgem os cogumelos. Conta aí um pouco para nós.
Os cogumelos, eu te digo assim, os cogumelos, num primeiro momento, eram aquilo que a gente realmente precisava aprender desde o início, porque para nós a gente via cogumelo em algum restaurante quando a gente viajava para os grandes centros, porque te digo assim, não é um troço comum da nossa cultura, e aqui no Uruguai, que eventualmente o pessoal tem alguns pratos que utilizam cogumelo, mas em termos de produção a gente não tinha absolutamente nenhuma ideia. Me lembro que aí a gente começa a resgatar outras pessoas que foram importantíssimas nesse sentido. Eu vou citar aqui a Elisamar, que era a nossa colega, a Isabel, que era uma bióloga também, que também teve um papel super importante, trabalhou com nós ali durante um bom tempo. O Zé, o Zé Ricardo Carvalho, que antes da gente ter as estruturas montadas ali, o laboratório, as câmeras de fluxo laminar, enfim, as coisas mais organizadas, a gente fez isso de uma forma bastante artesanal. Eu me lembro do falecido Zé fazendo um secador à base de energia solar, usando duas geladeiras usadas que ele tinha. E aquilo foi um negócio fantástico, extraordinário, porque, na verdade, era tudo reaproveitamento, não tinha nada de excepcional, não tinha nada de energia nesse sentido, e foi um negócio, assim, baseado na criatividade dele. E o primeiro laboratório que a gente teve foi na garagem da casa dele, que ele pegou um canto da garagem, fez um isolamento lá para evitar bastante de contaminação. A primeira câmara de fluxo laminar que se fez era uma estrutura de madeira que se colocou uma espécie de uma manga que as gurias botavam as mãos lá para dentro para tentar trabalhar de uma forma um pouco mais isolada, para evitar um pouco de contaminação. Enfim, as coisas elas iniciaram dessa forma. As casas de cultivo também, elas eram uma casa velha que a gente tinha lá, que a gente fez algumas adaptações para criar um microclima favorável para o desenvolvimento do cogumelo, e que durante o inverno até funcionava muito bem, mas que quando chegava no verão, ela não conseguia dar o isolamento térmico que se precisava. Bom, e daí a evolução foi até chegar nas casas feitas com fardo de palha de arroz, com sistema de aeração, sistema de duto enterrado a 2 metros de profundidade, que fazia com que o ar que circulasse por dentro da casa entrasse numa temperatura mais baixa, e aí a gente conseguia ter uma condição de produzir tanto no inverno quanto no verão praticamente com a mesma eficiência, porque a gente conseguiu isolar o efeito do clima dentro dessa casa. E a diferença realmente era bastante significativa. Às vezes tu tinha temperaturas aí de 27, 28 graus na rua, e a gente entrava dentro da casa, tinha um termômetro dentro da casa que a gente sempre usava, e ele permanecia na faixa dos 14, 15, 16 graus. Então, realmente era de uma eficiência bastante considerável. Então, te digo assim, foi um processo que eu acho que teve um aprendizado bastante grande, e a gente teve a satisfação depois de 3, 4 anos que a gente estava produzindo lá, a gente ter a visita de um produtor de cogumelo de São Paulo, e o cara disse para nós que os nossos índices de produtividade eram muito semelhantes aos dele, que era uma pessoa produzindo cogumelo, acho que há 30 anos. Então, a gente ficou muito, muito empolgado, muito motivado com aquela manifestação dele. Então, te digo assim, foi um processo de aprendizado, foi um processo de evolução, porque esse realmente era um negócio completamente novo para nós. Ninguém tinha ideia como é que se produzia cogumelo, e a gente conseguiu fazer isso num curto período de tempo com eficiência, porque às vezes tu faz, mas faz mal. No nosso caso, a gente fez com bastante eficiência, que eu acho que é uma coisa importante. Depois tiveram produtores que fizeram
na propriedade deles, casas com construção semelhante à nossa, produziram cogumelo durante um tempo, mas aí produziram para consumo. Eu me lembro do Adair, que ele fez ali na Granja Rancho Grande, nos fundos da casa dele, ele fez uma casa com a mesma estrutura que a nossa, produzia cogumelo para ele consumir. Nunca vendeu, a ideia não era para vender, a ideia era para ele consumir. Então, foram iniciativas, foram coisas que naquele momento tiveram um nível de aprendizado e de interação das pessoas muito forte. E o cogumelo, a gente, por ser um negócio que a gente não tem muita cultura de consumo na nossa região, na época a gente começou vendendo com um sócio nosso, que eu não me lembro exatamente o nome, dele, que ele tinha um contato com o pessoal de Pelotas, e aí ele vendia para Pelotas, mas ele vendia direto para o consumidor. E aí, depois de produzir uma escala pequena, a gente conseguiu manter isso. Aí depois a gente foi aumentando a escala, começamos a vender para uns restaurantes em Porto Alegre, enfim. Mas o cogumelo, para nós, foi um aprendizado novo que começou do zero. E o teu mestrado? Gostaria de falar um pouco da tua relação com a FURG, lá com o Jorge. A ideia do mestrado surgiu de várias conversas que a gente teve, eu e o Jorge, e te digo assim, a ideia do biossistema, de usar o biossistema como assunto para a dissertação, foi uma coisa que, para mim, surgiu natural, porque o Jorge, no primeiro momento, como a gente tinha a produção de espirulina lá, e essa era a fonte mais forte de atuação do Jorge, a ideia, no primeiro momento, era me desafiar a fazer alguma coisa com espirulina, e aí a gente foi discutindo, e aí depois, quando eu disse para o Jorge, quem sabe a gente faz do biossistema, que eu acho que é uma coisa que eu tenho mais conhecimento prévio do que é o biossistema do que um conhecimento prévio a respeito da espirulina. E ele tinha uma equipe muito boa na espirulina, na época, estudante de mestrado, acho que estudante de doutorado na época, e a ideia foi muito bem aceita por ele. Me lembro que, além dele, foi meu co-orientador, o professor Filomena, lá da FURG também, que foi super importante, porque a gente começou a discutir algumas coisas que eram um conceito novo, que era o balanço de energia, que, na verdade, tenta simular todas as cargas de energia do sistema, como reduzindo a unidade de energia solar, e isso foi um troço muito interessante, e o Filomeno era muito participativo nessa linha de conhecimento, então ele foi muito interessante para nós. E aí a gente fez todo esse balanço durante 6 meses. Nós botamos um estagiário lá e o cara ficou medindo todas as entradas e todas as saídas, entradas de uma unidade de produção para outra unidade de produção. Por exemplo, o que entrava de comida para os suínos, o que saía de esterco para o biodigestor, o que saía de biogás para o gerador, e a gente fez um balanço desse sistema. Trabalhamos, além dos conceitos do balanço propriamente dito, a questão da circulação de capital a nível local, porque era uma coisa que nos interessava bastante também, que era para provar que esse desenvolvimento sustentável ele fazia com que as comunidades se tornassem um pouco mais independentes, e, portanto, com uma exportação de recurso menor do que a agricultura convencional. E claro que em alguns momentos a gente fez alguns comparativos com a agricultura convencional, mas a ideia não era essa, a ideia era trabalhar basicamente o biossistema e como que se dava esse fluxo de energia e, portanto, de energia dentro do sistema. Os resultados foram muito bacanas, foram
foram bem ao encontro daquilo que a gente imaginava que ia ser. E te digo assim, para mim foi uma experiência incrível. Logo depois a gente começou outros trabalhos e começamos a trabalhar outras coisas, como a questão do arroz orgânico, usando os conceitos do biossistema integrado, e aí se fez um outro trabalhinho de pesquisa lá na frente, com o arroz viga, mais ou menos nessa mesma linha, e aí sim fizemos a comparação com a produção convencional, e aí os resultados foram mais evidentes ainda, porque aí quando tu compara uma coisa com a outra, bom, aí realmente aí salta aos olhos esse conceito de economia local, esse conceito de circulação de energia a nível local, a questão do baixo impacto ambiental que uma agricultura mais limpa, mais sustentável tem, e isso, no final, resultou num artigo que a gente publicou, enfim, então, várias dessas coisas, elas foram fundamentais. E eu, particularmente, eu continuo trabalhando com o conceito de biossistema integrado hoje em várias coisas que te digo assim, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, e que às vezes nem ficam tão evidentes, porque isso vai se incorporando na rotina da gente, e a gente também é o natural. Quando tu assimila um conhecimento e ele se torna, e tu te apropria dele, tu começa a desenvolver coisas mais, tu acaba não dando o devido valor e o devido destaque que esse tipo de conhecimento, esse tipo de iniciativa acaba te resultando. Eu vou pensar, Wilson, duas palavras, mas a primeira vai ser espirulina. O que significou para uma comunidade rural, uma cidade que não chega a ser média, um município que tem 35 mil habitantes, não sei quantos estão na cidade, ser um centro nacional de produção de espirulina? Porque eu mesmo, como participante do Zéria, desde o início, lá desde 96, com o Gunter Pauli, e depois com a criação da fundação, era seguidas vezes que eu perguntavam qual é o projeto da hora que vocês estão fazendo de espirulina, as pessoas dizem, espiro o quê? E aí isso que eu, dentro de meios acadêmicos, que se consideram conhecedores do mundo da sustentabilidade, se consideram, nem sempre sabem muito. Como é que foi essa coisa toda? Conta um pouco do relato, assim, porque eu acho que, fundamentalmente, a economia azul, o desenvolvimento local, a criação de alternativas para a redução do impacto na produção, no impacto do consumo, tudo isso que tu estás contando com uma clareza muito importante. Essa nossa conversa será uma conversa não só raiz, mas uma conversa de base para quem quer entender o que significa uma ação cultural, ou seja, no final do dia são as pessoas que fazem a mudança, são as pessoas que, recebendo o conhecimento, fazem o melhor uso desse conhecimento, aplicam, e uma das coisas mais interessantes para mim, assim, como profissional da área de ativismo ambiental, ativismo socioambiental, de busca de soluções que funcionam na prática, continuo até hoje trabalhando com cogumelos, trabalhando com a espirulina, trabalhando com os biossistemas integrados. Agora vamos fazer o livro, como comentei contigo, que certamente a tua contribuição vai estar lá com a tua dissertação, com esse trabalho, com o teu artigo. Mas espirulina exagerou, né? Exagerou. Ô, Lúcio, eu vou resgatar o que tu disse lá no início da nossa conversa. Tu falou que Santa Vitória é um município muito rico em água, e que a água é um dos nossos principais potenciais econômicos. Eu te digo assim, só que a água no nosso município, ela sempre foi pensada muito dentro do conceito de irrigação, porque o município é um município com característica agrícola, e tu sempre pensou as lagoas como irrigação. Quando surgiu a ideia da espirulina naquele seminário, gerou realmente uma grande expectativa na cabeça das pessoas,
porque a gente sabia que a gente tinha duas lagoas enormes, uma, inclusive, partilhada com o Uruguai, aí boa parte dentro do território dos hermanos, e mais a Lagoa Mangueira, que no primeiro momento, e me lembro da apresentação do Jorge e de um outro colega dele, que agora não vou me lembrar o nome, no seminário, e que ele falou bastante a respeito da Lagoa Mangueira, porque a Lagoa Mangueira, porque a Lagoa Mangueira, porque tem o potencial, porque é uma lagoa despoluída, porque então estava dizendo, o município é um município muito rico em águas. O que aconteceu quando se começou a discutir isso? Criou uma grande expectativa, realmente, porque as pessoas queriam entender isso, como é que se daria e tal. Num primeiro momento, era um conhecimento que ele estava muito para a nossa realidade, estava muito dentro da universidade, nós vamos depender muito da universidade, isso provavelmente vai ter que ter um investimento enorme, vai ter que ter um investimento alto, e todo mundo ficava se perguntando, será que isso é viável, será que não é viável? Que tipo de estrutura tem que criar, o que tem que ser feito? Então, existia uma grande expectativa, mas, por outro lado, uma série de perguntas. Aí, quando se começou a construção do sistema lá no Seu Aldo, que se chamava site na época, né? Eu tenho quase certeza que o termo usado era esse, o site da espirulina. Então, não tô equivocado. E se começou essa construção, e as construções eram simples, eram coisas bem organizadas, exigiam um certo cuidado, exigia uma certa proteção, mas não era nada que fosse, digamos assim, que as pessoas não pudessem imaginar isso dentro de uma propriedade e fazer isso do ponto de vista prático e objetivo. E à medida em que as coisas foram evoluindo, e aí, com certeza, o trabalho do Jorge e da equipe dele foram fundamentais, porque, te digo assim, ele pegou todo esse conhecimento que estava dentro dos bancos da universidade. Me lembro que uma das primeiras reuniões ele trouxe uma foto que eu tenho até hoje, a foto de dois tanquezinhos que ele tinha dentro de uma estrutura de produção lá na FURG, que eram dois tanquezinhos que depois eu tive a oportunidade de conhecer e olhar onde eles produziam lá dentro da universidade, a nível mais de laboratório. E se aumentou a escala daquele tanque, se construiu um sistema de bombeamento de água da lagoa, e o processo era bastante simples. O laboratório que tinha lá na beira da lagoa era um laboratório bastante simples, bastante funcional, mas não tinha nada de grandes equipamentos, de grandes investimentos, e ali ainda era uma unidade de pesquisa, então, para algumas coisas, precisava se investir mais do que, na verdade precisa para fazer a produção de espirulina. E a produtividade, na medida em que a gente foi fazendo, a gente ia entendendo que a produtividade era grande, que tinha potencial para se desenvolver e para crescer mais ainda. E gerou uma curiosidade que até hoje, quando a gente menos vê, alguém te ataca na rua e diz assim, me fala um pouco dessa tal de espirulina. Então te digo assim, então tem algumas coisas que a curiosidade naquele momento foi bastante grande, as pessoas entenderam como é que se estava o processo, depois gerou um interesse grande do Banco do Brasil, não sei se tu lembra do seu Evandro, que era o gerente do Banco do Brasil na época, e que ele promoveu algumas discussões, algumas coisas a nível local, que também se entusiasmou bastante com a ideia da espirulina. Então, eu te digo assim, acho que era outra atividade completamente diferente do que era a nossa realidade, que foi proposto a partir daquele seminário, e que daí para frente veio uma série de iniciativas para mostrar e para fazer um trabalho de socialização desse conhecimento que estava dentro da universidade, com a comunidade local. Eu acho que foi super importante naquele momento. E até hoje tem reflexo dentro da comunidade. Muito obrigado, porque realmente
algumas vezes, em vários lugares, inclusive certa vez no Uruguai, me perguntaram, mas como é que vocês conseguiram produzir espirulina tão pertinho aqui? Não nos ensinaram também. Eventualmente eu vou levar o Jorge para o Uruguai, para a Argentina, embora a Argentina já tenha uma certa tradição de produção de espirulina como fonte para dar cor nos pássaros, questão dos peixes, mas ainda muito artesanal. O Jorge já nos contou aqui nos nossos diálogos, o Jorge foi muito longe com tudo isso. Hoje tem mais de 60 doutores formados e 100 mestres. A gente que foi formado em Rio Grande, que está dirigindo centros de pesquisa em microalgas e espirulina, clorela, cenedesmos em Barcelona, em Portugal, em Lisboa. E, então, assim, é uma coisa muito interessante. Eu e o professor Jorge começamos numa sala vazia com uma ideia na cabeça, imaginando o que ia fazer. A melhor coisa da imaginação, eu sempre digo, é que a imaginação ela é menor do que a realidade quando tu te empenha em fazer. Fazer imagina muito mais do que a imaginação, às vezes, porque é o que tu está contando, a tua experiência, a tua história de vida com o Zé, não é por outro motivo que a gente te convidou para conversar e contar, é algo espetacular, assim, de uma pessoa profissional, que usa, como a gente diz na Fundação, bom senso e matemática, então faz as coisas de acordo com a experiência, mas não deixa de fazer as contas, não deixa de analisar o processo. Tua formação de engenharia te deu isso, depois do teu mestrado também, esse conceito de energia que tu falou, mostram todo o progresso do entendimento dessas coisas e que não são uma só imaginação. O fazer ensina também. Ensina e ensina a imaginar mais. E outra coisa que tu comentou sobre a espirulina, também sobre toda a questão do biosistema integrado, dos biogestores, das hortas, da criação de peixes, da produção de energia, de gás, é que a Fundação, para a Lógica de Desenvolvimento Local, ela sempre leva uma alternativa de base científica, por isso que eu estou falando isso, mas também que seja uma tecnologia relativamente bem fácil de dominar, bem tranquila, embora seja completamente nova, ela não é inacessível do ponto de vista do manejo, um investimento baixo, não são investimentos que exigem grandes quantidades de dinheiro, um retorno sobre o investimento, como tu falou com cogumelo alguma coisa que começa a produzir, em 2 meses tu já pode estar tirando uma renda, e baixo risco também, porque as pessoas têm sua vida, têm seu dinheiro, têm suas propriedades, têm suas coisas que a gente não pode ficar arriscando toda hora. E aí eu vou pensar uma segunda palavra da tua fala anterior, anterior, que é o arroz orgânico. Eu queria que tu contasse um pouco para as pessoas sobre isso, né? O que significa a produção de arroz orgânico, as exigências, e como é que tu chegou a ser um produtor importante de arroz orgânico. Ô, Lúcio, não, acho que isso é importante a gente colocar. Além do trabalho como técnico, e que eu sempre dediquei boa parte do meu trabalho como técnico a trabalhar com produção orgânica, a ideia é o conceito de produção mais limpa. Isso sempre dominou a minha característica como profissional. Eu também sou produtor. Então, e te digo assim, dentro dessa minha formação, uma das coisas que eu trabalho bastante é gestão. Eu tenho vários clientes que eu trabalho com eles, gestão. Então, isso que tu disse, eu sou uma pessoa que eu adoro os conceitos teóricos, eu acho que a gente tem que discutir, a ciência ela não pode se prender só à economia. Agora, quando a gente vai aplicar a ciência, quando a gente vai levar isso para um grupo de produtores, a gente precisa ter o entendimento de que essas pessoas fazem dessa atividade algo que vai manter a vida delas. Então, eu preciso ter esse compromisso. Então, vou te contar um pouco da questão do arroz orgânico, até para contextualizar dentro disso que nós estamos falando. Eu fui procurado para dar consultoria nesse projeto do arroz orgânico, porque na época tinha uma ONG que existe até hoje aqui em Rio Grande, que é o NEMA, Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental,
eles tinham um projeto com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que era um projeto para monitorar os impactos ambientais sobre a Estação Ecológica do Itaim. E dentro disso eles apontaram o arroz como uma dos principais impactos em relação à estação ecológica. E aí o desafio do FNMA foi dizer assim, então apontem uma solução para reduzir o impacto da lavoura arrozeira sobre a estação ecológica do Itaim. E aí eles procuraram algumas pessoas que vinham trabalhando com isso e tal, e obviamente que pela distância de Santa Catarina não era uma coisa tão simples. E aí eles tiveram uma conversa com o Paulo Duarte, e o Paulo indicou o meu nome. O Paulo disse assim, olha, quem trabalha bastante com o conceito de desenvolvimento sustentável, estava trabalhando com a Fundação ZERE, trabalha com biosistema integrado e tal, não sei em que nível ele está. Eu fui produtor de hortaliça orgânica, e o Paulo sabia, o Paulo disse assim, foi produtor de hortaliça orgânica, então é um cara que tem esses conceitos. E aí, quando eles me propuseram, eu disse para eles exatamente isso que eu estou dizendo aqui. Eu disse para eles, olha, eu topo entrar, só que nós precisamos fazer um negócio que, para o produtor não vá pagar a conta de uma iniciativa que a gente vai sugerir para ele. A iniciativa tem que ser rentável. Se a gente propuser algo desse tipo, e eu acho que é viável, acho que tem todas as possibilidades, não dá para pensar só o arroz orgânico, e aí chamei um pouco dos conceitos de biossistema integrado. Digo, a gente vai ter que integrar uma série de outras atividades, mesmo que a gente não queira diferenciar as outras atividades como orgânico, mas a gente vai ter que trabalhar esses conceitos, nós vamos ter que trabalhar algumas coisas de animais, de micro-organismos, enfim. E aí a gente apresentou para eles um projeto e a gente começou a fazer esse trabalho da produção de arroz orgânico. Esse trabalho já dura 15 anos, sempre ininterruptamente produzindo arroz orgânico. Num primeiro momento era um arroz em transição, durante 2 anos foi transição, a partir do 3º ano ele foi certificado e até hoje ele é certificado e comercializado como arroz orgânico. E ele trabalha conceitos de integração dos biosistemas integrados. Então, por exemplo, nós estamos integrando micro-organismos que a gente agrega ou via azola, tu falou da azola aí, a azola é uma das plantas que a gente trabalha bastante dentro do conceito de produção orgânica. Trabalhamos com algumas bactérias como AZP, pseudomonas, que são bactérias que têm possibilidade de agregar nutrientes para essa planta. A gente tem a interação com os animais, ou ovinos, ou bovinos, ou forrageiras, que a gente usa nos períodos em que a área não está sob cultivo de arroz, a gente usa forrageiras. Nós já usamos marreco de Pequim. Enfim, todo um elenco de possibilidades que a gente tem, respeitando a cultura da região, porque tem algumas coisas que tu consegue fazer mais num tipo de propriedade, menos no outro. Por exemplo, a gente começou trabalhando isso num assentamento que tinha aqui, a gente trabalhou bastante com marreco de Pequim. Por quê? Porque é uma coisa que está mais na cultura deles, é uma escala menor. Agora, se eu for trabalhar numa propriedade de um pouco mais de escala, eu preciso trabalhar com ovinos, com bovinos. Então, a gente trabalha dentro desse conceito aquilo que a cultura da propriedade mais se adapta. Mas sempre respeitando isso, eu tenho que integrar uma atividade com a outra, porque eu preciso manter essa unidade produtiva sem degradar a fertilidade, sem ter prejuízo do solo. O produtor tem que ter um retorno econômico. Então, por exemplo, hoje, para te ter uma ideia, o arroz que a gente produz como orgânico certificado, o produtor recebe 50% acima do valor convencional. Por quê? Porque ele está agregando um produto de melhor qualidade. O custo de produção dessa lavoura ela é em torno de 30%, 40%, 42% menor do que a lavoura convencional. Ele produz um pouco menos, mas, em compensação,
a margem de lucro dele é bem maior do que a do convencional. Então, eu te digo assim, então tem uma série de coisas aí, obviamente que se a gente ficasse alongando e falando sobre tudo isso, nós vamos passar um tempo muito longo. Mas te digo assim, como ideia, e para te ver como tudo isso está ligado lá com a discussão dos biosistemas integrados, e dentro disso, quando a gente foi fazer análise do arroz orgânico, porque era uma das coisas que a gente precisava fazer ainda nessa fase de projeto com o FNMA. O FNMA queria indicadores de que isso realmente era efetivo. Então, por exemplo, a gente estudou o processo de sucessão vegetal depois da lavoura de arroz orgânico, comparada com a lavoura de convencional. Nós estudamos balanço de energia e emergia, nós estudamos lucratividade, nós estudamos exportação de recurso para fora da comunidade, estudamos a questão da mão de obra, uso e ocupação da mão de obra. Teria outras coisas que poderia estudar, por exemplo, saúde do trabalhador, e seria uma outra coisa importante de se fazer, mas te digo assim, então tem uma série de coisas aí que a gente poderia ficar discorrendo durante um bom tempo em relação a isso, mas que basicamente, assim, para te entender o que a gente tem hoje de arroz orgânico, é isso aí. E hoje a gente tem uma produção de arroz orgânico aí em parceria com o Paulo Duarte e a irmã dele, com a Mônica. Hoje, agora, nessa safra, a gente tá preparando para fazer lavoura. Sem querer, assim, ser um pouco exagerar no elogio, mas eu tenho uma frase de sabedoria interna da Fundação. Porque às vezes eu vou nos lugares, as pessoas dizem assim para mim, mas não é muita coisa, o que é fundamental para que tu consiga ter sucesso nessa tua abordagem da economia azul, essa questão de ciência, baixo investimento, tecnologia não só manejável, mas adaptável, a questão do retorno do investimento, a questão do baixo risco. Eu digo, olha, principalmente é alguém que respeite a tradição, conheça a tradição, não tenha uma má vontade com a tradição, no sentido de assim, vocês são tudo burro, não sabem o que estão fazendo, mas não. Que tem aquele compromisso de dizer às pessoas um jeito novo de fazer, sabe fazer esse jeito novo, e que consiga, junto com as pessoas, então, criar um movimento de avanço, de evolução para a agricultura sustentável. E aí eu digo, a gente precisa de um Gilson. Sabe que as pessoas não têm a menor ideia quem é o Gilson. Mas eu digo, o Gilson é um agente local, comprometido, competente na sua área profissional, que entenda a sua região, entenda as pessoas da cultura da sua região. Então, só tenho para dizer isso, Gilson, sempre. Muito obrigado, porque além do teu trabalho, tu é um modelo para mim, assim, de alguém que a vida nos deu, a gente ganhou, né? A gente ganhou um Gilson em Santa Vitória. Em outros lugares, aqui no Paraná, tem uma pessoa que eu quero que tu conheça, o Anderson Sakuma, um Jorge. Então, assim, todas as pessoas que a Fundação hoje, de certa forma, homenageia com esses podcasts, com esses nossos diálogos da Economia Azul 5.0, são pessoas do refletir, do fazer e do imaginar. Então, assim, tu é um exemplo, tu é o nosso Gilson de Santa Vitória, é um modelo para todos os outros Gilson, seja o Anderson Sakuma, seja o Valmir Facchini, seja o Ademar Brasileiro, sejam todas a Heloísa Primavera, com um outro tipo de atividade, do outro jeito. Lúcio Ventania, que é meu irmão, Lúcio, somos os Lúcios juntos. Ou seja, a Fundação tem esse modelo de não criar estruturas, mas criar uma rede de pessoas da melhor qualidade pessoal, técnica e também com a capacidade visionária. Só tenho que te agradecer muito, Gilson, por tudo que tu fez por nós e tudo que tu fez pelas ideias, na verdade não é pelas pessoas, mas pelas ideias que a gente, com graça, e eu gosto do nome com graça, porque é com graça mesmo, a gente se divertiu muito, fez muitas coisas, teve muitas pessoas que nos ajudaram pelo caminho, e eu tenho certeza que quem assistir esse diálogo de hoje
vai ter uma aula sobre como as coisas devem ser feitas, como as coisas devem acontecer na realidade. Te agradeço muito e te dou aí os teus minutos que tu quiser. Se tu quiser conversar horas sobre arroz orgânico, nós vamos ficar esperando, porque a gente sabe que vai aprender muito. Mas, assim, tu é a história viva de uma intervenção da Fundação muito bem sucedida. Muito obrigado. Por favor, tua despedida, ou se tu quiser continuar essa despedida, pode ser longa, pode ser de horas, se tu quiser. Ô, Lúcio, eu te digo assim, eu acho que isso que tu disse, vocês ganharam o Gilson. Na verdade, eu acho que esse processo, esse Gilson que fala hoje e que tem a oportunidade de ter esse diálogo contigo, na verdade, ele foi crescendo, evoluindo. Esse Gilson não era o Gilson que vocês encontraram lá quando lá no seminário. Te digo assim. Então, a gente evolui com as pessoas, a gente aprende com as pessoas. O conhecimento, ele é uma coisa que ela tem que ser multiplicada, ela tem que ser socializada, para que as pessoas possam evoluir e crescer. Então, eu te digo assim, o crescimento que a gente teve com vocês desde o início lá, desde o primeiro seminário, as primeiras discussões, as primeiras reuniões, ela é muito significativa. Eu te digo assim, o Gilson que fala hoje é muito melhor do que aquele Gilson que tinha lá atrás. Por quê? Porque a gente teve a oportunidade de, naquele momento, ter convivência com pessoas que a gente nem imaginava. Por exemplo, os dois professores que a gente citou lá no início, o Jorge, te digo assim, quando que a gente ia ter a oportunidade de, dentro da nossa realidade, passar por esse monte de fronteira e acessar esse monte de conhecimento que a gente absorveu? Então, eu acho que isso é a típica atividade de simbiose, aonde o trabalho de vocês lá atrás promoveu o crescimento, e eu acho que não é o crescimento só meu. Eu te digo assim, Elisamar não está aqui, mas eu praticamente te garanto que Elisamar pensa que nem eu. A Isabel pensa que nem eu. O Albano pensa que nem eu. O falecido Zé Ricardo, se tivesse aqui, porque era meu amigo pessoal, e várias vezes ele me deu esse depoimento. O Herculano, enfim, te digo assim, uma série de pessoas, o Xisto, uma série de pessoas que a gente teve a oportunidade de conviver e participar junto, e que certamente transformaram os seus conhecimentos, a sua forma de ver a vida, a sua forma como tu encara o trabalho, a sua forma de entender o processo de produção. Então, te digo assim, eu te diria o seguinte, eu acho que a Fundação Zeri, ela foi um degrau dentro da minha vida que talvez não seja possível medir qual foi o nível de contribuição, o quanto esse elevador me impulsionou, mas eu tenho absoluta certeza de que ela foi muito importante para mim, como foi muito importante para a comunidade de Santa Vitória. Então, eu te digo assim, eu tenho a agradecer à Fundação Zeri, tenho a agradecer a Tilos, que sempre foi um entusiasta, o Gunther, que foi outro que teve aqui em vários momentos e sempre foi um motivador, e sempre trazendo novas ideias, e sempre trazendo coisas novas, e que não é à toa que é o grande líder de todo esse processo. Então, eu te digo assim, para nós foi muito enriquecedor, e eu tenho certeza que a gente ainda pode evoluir mais, porque esse processo não é um processo estanque. O conhecimento, quando tu aprende uma coisa nova, tu pode sair para uma nova fase de conhecimento e agregar mais ainda, porque quanto mais capacidade de entendimento tu tem, maior a tua capacidade de aprendizado também. Então, agradecer a ti, agradecer à Fundação Zeri, agradecer aos outros parceiros que em algum momento colaboraram com o trabalho da gente. Me desculpar se eu deixei alguém sem ter sido citado, mas acho que o momento foi um momento importante até para a gente socializar com quem não viveu isso, como que a gente viveu e como que a gente interpreta isso. Antes de tudo, a Fundação é uma rede de pessoas interessadas em fazer diferença e fazer diferente.
A Fundação tem com seus objetivos divulgar as ideias do Gunther, as suas propostas, fazer projetos, avaliar territórios com a Sala Azul, mas, fundamentalmente, o Gilson representa o melhor objetivo da Fundação, que é apoiar as pessoas no seu dia a dia a fazerem as coisas que querem fazer de um jeito sempre evolutivo, sempre importante e significativo e relevante para a sociedade. Eu vou incluir aí o Marcelo. O Marcelo está conosco há 2 anos, menos que o Gilson, que já vai fazer daqui a pouco 30 anos, menos que o Sakuma, que vai estar conosco, está há 25 anos, o Jorge, há mais tempo ainda. O Jorge, se incluir o tempo da universidade, são mais de 40 anos. Então, assim, o objetivo da Fundação é capacitar a discussão e instrumentalizar e apoiar as pessoas no seu dia a dia, no seu trabalho. E, assim, o Gilson, para mim, me emociona. O Gilson sabe disso, que eu sou um cara que também penso com o coração, que é o jeito, talvez o melhor jeito de pensar. Tudo que o Gilson representou para nós. Até quando nós tivemos alguns projetos nossos não andaram, o projeto de criação de ovelhas, o Gilson, até 60 ovelhas tu teve, né, que cuidar para nós. O que eu faço com essas ovelhas da Fundação aqui? Nós já tivemos a ideia de peixes, a ideia dos peixes que a gente acabou fazendo com o Fábio Pérez, que vai vir conversar conosco aqui também nos diálogos. Esses diálogos começaram de uma forma assim que até eu, que não sou homem de comunicação, sou homem de ação e de influência, quer dizer, o meu trabalho é influenciar as pessoas, como dizia um amigo meu, a ser o melhor de si mesmo. Sempre reconheço a qualidade das pessoas e busco que essa qualidade se torne cada vez mais distinta, singular, mais importante, como é o caso do Gilson. O Gilson tem uma importância muito grande na região dele, por tudo que ele representa. E esses diálogos que começaram assim para mim, quando o próprio Marcelo e o Matheus, que se agregou a nós para resolver todos os problemas técnicos e as coisas de execução, eu não tinha ideia do quão importante ele seria para mim, porque esses momentos das conversas são muito, muito, muito bons para mim, porque, de certa forma, fazem um rescaldo desse esforço de tantos anos, de ter a Fundação aberta há 27 anos, mantê-la viva, e fazê-la evoluir, vamos continuar evoluindo. Então, eu convido a todos que não percam. Eu não vou perder, certamente, porque não só por estar aqui, mas quando eu estou aqui, eu não sou só quem pergunta, quem prepara um roteiro de perguntas, mas também alguém que fica embevecido com as conversas. Então, nós vamos ter outras conversas. Eu considero, assim, o trabalho do Gilson um trabalho de base. Se alguém quer entender a Fundação, vai ter que assistir esse podcast, essa conversa, como queiram chamar, porque o Gilson, ele representa exatamente aquilo que a gente quer com a Fundação. Fazer coisas, apoiar pessoas e fazer coisas que fazem sentido do ponto de vista da sustentabilidade, do bem fazer e do bem comum. Muito obrigado, espero vocês.